Vou contar uma história que eu li, que o pastor Roberto publicou no site da MAI, no grupo da MAI, no Facebook. E eu achei aquela história muito interessante. E está dentro daquilo que nós vamos pregar. Na verdade, eu já estou pregando para você. Queridos, o cara chegou em casa, o sujeito brigou com o gerente dele na empresa. Mas ficou tão nervoso que ele chegou em casa, a mulher foi dar uma boa noite para ele já deu um churrapa na mulher. A mulher ficou tão chateada, chamou os 2 filhos, mas deu uma bronca neles. Os meninos ficaram muito irritados com aquilo, deram um chute no cachorro. A mulher foi lá também, brigou com a empregada. O cachorro saiu pela rua, apanhou, saiu pela rua, mordeu uma senhora. O marido da senhora ficou bravo, levou ela para o pronto-socorro. Chegou, eles estavam tão nervosos que maltrataram a enfermeira maltratou o médico. O médico mandou todo mundo catar coquinho na Conchichina. E no outro dia, essas mesmas pessoas ainda estavam muito chateadas. E um foi tratando mal o outro. Entrava na loja, tratava mal o vendedor tratou mal o gerente, porque foi, né? A coisa foi se multiplicando. Aí chegou um funcionário, um sujeito que era há 30 anos funcionário da empresa. O patrão foi um deles que foi maltratado. Deu uma dura nele e tal. Ele ficou muito chateado, chegou em casa. Quando ele derramou tudo sobre a mulher dele, a esposa dele então falou assim: meu bem, não tem problema, eu sei que você fez isso comigo porque você está muito cansado. Vem aqui que eu fiz uma comida que você gosta. Vou preparar para você a cama, vou trocar o lençol, vou te dar um chazinho para você ficar calmo. Sabe por quê, meu bem? Porque mesmo que você esteja nervoso do jeito que você está, eu te amo. Eu sei que isso não é coisa sua. Isso é alguma coisa que aconteceu de fora. Mas eu te amo. E aquele homem deitou tranquilo. E ali então, deu-se um bloqueio, deu um stop, um pare no ódio. Porque até esse momento, o ódio é que estava prevalecendo. Alguém pensou, alguém raciocinou, alguém não pagou o mal com o mal. Alguém resolveu dar um freio naquela corrente de ódio e tratou com amor. E o que nós temos visto hoje, querido, é muito sério. 3.700.000 pessoas lá em Paris, protestando contra a violência. Diz que é terrorismo. Dizem que é terrorismo, né? Será que é terrorismo só mesmo? Eu não queria falar isso, mas eu vou falar porque eu acho que eu tenho um dever de pastor de falar. Eu não lembro a fonte, parece que Deus me mostrou e depois sumiu. Eu não achei de novo as fotos desses cartunistas que morreram. Não sei se alguém viu. E se alguém viu, pode confirmar o que eu estou falando. É que eu perdi da fonte. O que eles fazem de charge contra os princípios religiosos. Dentro dessa charge eles colocaram 3 sujeitos gays, os 3 tendo relação ao mesmo tempo, e eles nominaram um de Deus Pai, o outro de Deus Filho e o outro de Deus Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Não acharam, saiu do jornal. Pergunto, você toleraria isso? Difícil, né? De repente eles mexeram com Maomé e Maomé foi lá e acabou com ele. O pessoal de Maomé. Mas o ódio está espalhado. Eu não sei se você convive com isso no seu dia a dia. Não sei dizer uma coisa, o ódio está espalhado. E isso vai ter que parar em algum momento.
Quinta-feira foi um dia muito triste para a comunidade evangélica lá de Santos, a qual eu pertenci durante 13 anos. Eu falei isso na quinta-feira, mas eu vou contar aqui de novo rapidamente. Você vê que a gente não entende qual é o limite do ódio. Amados, quando nós fazemos esse momento no culto aqui, de abraçar, de poder dar um abraço, poder cumprimentar, de alguém dizer para você, Deus te abençoe, querido, valorize isso. Porque isso, a cada dia que passa, o amor está se esfriando. E lá em Santos, o rapaz que me substituiu, depois de muitos anos, o pastor Natalino conseguiu um administrador, que era o obreiro administrador, com até mais capacidade que eu, formado nos Estados Unidos, uma faculdade famosa dessas aí. E o cara era o administrador lá da igreja, obreiro, salariado pela igreja, uma filha de 17 anos e um filho de 14. Na quarta-feira, a mãe, eu acho que o pai, deu uma bronca na filha, por algum motivo colocaram ela de castigo. Hoje você não vai sair. Ela foi dormir, quarta-feira à noite. Quando deu 2 horas da manhã, ela levanta, faz a mochila dela, e eles moravam no 6º andar. E ela então foi amarrando o lençol com toalha, com não sei o que, foi fazendo aquela chamada Tereza, né? E foi descer do 6º andar. As roupas cederam e ela caiu, deu traumatismo craniano e morreu. Como que uma igreja começa o ano perdendo uma menina de 17 anos, tinha acabado de passar no vestibular? Será que o amor de pai e mãe, o amor que aquela igreja ofereceu, que os amigos ofereceram, que a vida ofereceu para aquela moça, tinha tudo? Eles deram bem de vida. Não era uma pessoa drogada, uma menina desvirtuada. Não, estava ali na igreja. Onde? Onde está o amor? O amor está esfriando, querido. E quando você dá um abraço e dá um cumprimento em alguém, diga assim, eu te amo. Eu tenho passado uma experiência muito interessante. A pastora Andréia, não vi que ela não está aí hoje. Ela puxa muito minha orelha por causa disso. Jorge, você é muito sentimental. Você gosta de tratar os outros como pai, como filho, como neto. Tem que parar um pouquinho com isso. Mas eu gosto. Eu gosto dessa coisa, sabe? De ter neto emprestado, filho emprestado, sei lá. E lá em Minas a galera do Espírito toda me pedia a benção. Benção, pastor, benção, pastor. Aqui eu arrumei pelo menos 2 que pedem benção para mim. Benção, pastor. Poxa, eu fico tão cheio com o negócio dele. Porque já pensou, eu posso abençoar alguém. Quando eu sento na cadeira lá no salão do Fernando, um dos poucos momentos que eu relaxo, eu gosto de conversar com o Fernando. Fernando, dá umas proseadas, umas filosofadas. Rapaz, mas eu vejo aquele cabelo todo assim, quando ele termina, que fica aquela coisa, muito obrigado. Eu fico aliviado. São momentos preciosos. Minha esposa e minha família estão todas lá em Cuiabá. Quem orou pela minha sogra, obrigado. Ela está bem, viu? Terça-feira está chegando aí. Mas hoje eu fiquei o dia inteiro em casa. Falei, meu Deus do céu, aqueles caras que ficam no presídio deve ser a coisa mais horrível do mundo. Só de eu ficar em casa, eu podia sair. Eu fiquei lá de Amélia arrumando. Mas eu fiquei, eu estou preso aqui dentro, o que eu vou fazer? Não tinha o que fazer. Eu me senti assim, não tem ninguém para conversar. Chamei a minha cachorra, Pacha, vem aqui. Aí falei um monte de coisa para ela, sozinho, conversando com a cachorra. Querida, nós estamos precisando de amor. Ódio já tem bastante. Nosso país vai enfrentar um 2015 diferente. Qual é o plano econômico que conserta o teu coração? Qual é o show de teatro, ou de dança, ou de música que vai consertar as feridas do teu coração? Me fala uma coisa. Aquilo que você está aí dentro do seu coração que está ferido, quem pode mexer? Novalgina? Uma injeção de amoxicilina?
Hein? Como é? Quem pode mexer aqui dentro do seu coração? Me fala. Nós ligamos a televisão e nós estamos vendo aí, o ódio está sendo espalhado. Eu gosto de ler muito o Extra de Rondônia. Meu Deus do céu, o que vai ser dessa cidade assim que terminar o mandato agora desse prefeito? Meus queridos, quem pode mexer dentro do teu coração? Quem pode curar o teu coração? Valoriza os momentos que nós temos tido aqui. Momentos simples, singelos, momentos de coisas bem simples mesmo, pouca coisa, parece que é pouca coisa. Como, por exemplo, começar quinta-feira o projeto Mães de Joelho, Filhos de Pé. Você que é mãe, querida, é hora. Porque quando seu filho estiver mais velho, que nem está lá o meu, 25, minha filha 24, aí, minha filha, você tinha que fazer, você já fez. A igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, aquela que representa a presença de Deus aqui na terra, é aqui que nós conseguimos fazer fluir o amor, é aqui que nós conseguimos fazer fluir algo que possa socorrer esta humanidade. Só que existe um grande equívoco, e agora eu vou ler o texto, pedir para a Silene colocar para mim, na NVI. Somos da verdade e da luz. João capítulo 3, versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou falar texto por versículo por versículo. Esse é o versículo, é o texto áureo da Bíblia, assim diz. Talvez o versículo mais conhecido. Mas é interessante que as pessoas têm um hábito de ler o texto sozinho, não ler o contexto. Esse texto mostra que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou alguém para nos socorrer, para nos dar a vida eterna e não perecer. Então é um texto que nos dá a esperança após a morte. É um texto que nos dá condição de estarmos em paz com Deus no mundo espiritual. Mas se você analisar o 17, já começa uma história um pouquinho diferente. Ele diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. No texto do 16 diz assim: se você crer no Senhor Jesus, você não vai perecer, você vai ter vida eterna, você vai passar de um mundo para o outro. Agora no 17 diz assim, olha, e Ele veio ao mundo sim. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus veio também como líder espiritual. Jesus veio como gerente, Jesus veio como pessoa, Ele veio como crítico, Ele veio para avaliar também. Ele veio, Ele esteve aqui conosco, Ele andou aqui, Ele trabalhou, Ele teve fome, Ele teve decepções e muitas, como nós. Mas Ele não veio ao mundo para condenar o mundo como as pessoas pensam. Quando se fala assim de vida espiritual, as pessoas já ficam coagidas com a ordem, coagidas com o pode, com o não pode. Querido, nós precisamos ser coagidos com amor, nós precisamos ser coagidos com vida em paz, e não ficar só um olhando para o outro e criticando e julgando. A essência da Bíblia é vida e vida em abundância. Nós temos que mudar os olhares que temos uns para os outros dentro da igreja, senão nós vamos entrar no mesmo caminho do Islã, do hinduísmo. A Bíblia diz que em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio matar, roubar e destruir. Uma religião que fala que morre, que mata e que morre, não pode vir de Deus. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Quando falamos de viver com Cristo, nós falamos de olharmos uns para os outros e produzirmos vida no coração e na parte que está à frente de você. Seja sua família, seja amigos, seja irmãos da igreja, seja quem for, nós precisamos produzir vida, porque Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Sabe por que o mundo não consegue se acertar? Você sabe por que você viu? A ONU não resolve o problema. Hoje tinha lá praticamente todos os líderes do mundo
de braços. Meu querido, aquilo ali foi uma cena fantástica. Aquilo ali vai ficar para o registro da humanidade, o resto da história da humanidade. Todo mundo de mãos dadas, um com o outro, assim, de braço dado, né? E caminhando. O primeiro pelotão de elite, o pelotão dos maiores líderes. E o amor, onde está? E o cristianismo, onde está Jesus? Isso. Ali nós vemos dinheiro, economias diferentes, linguagens diferentes, etnias diferentes, sistemas administrativos diferentes, sistema político diferente, mas nós não vemos o amor de Deus naquelas pessoas. É por isso que a ONU toda poderosa não consegue resolver o problema. Obama conseguiu caçar o Bin Laden e matar. E daí? O terrorismo continua. O Bin Laden morreu, mas o terrorismo continua. Jesus não veio ao mundo para condenar. 17, por favor. Mas ele veio. Mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. O que nós vemos hoje? Bolívia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil, todo mundo desesperado, buscando solução econômica, social. O Antoniel fez aqui um projeto que eu não estava, prevenção, né? E saúde. Sabe quanto que Japão gasta por ano só contra as drogas? Em torno de 40 bilhões de dólares o Japão gasta por ano só para atacar as drogas. Nós estamos vendo as pessoas buscando. Ninguém consegue resolver. Mas Jesus sozinho não veio condenar. Mas o diabo é tão astuto quando se fala assim: vamos para a igreja, vamos buscar a Deus. Já vão querer que eu faça as coisas. Vão querer. Olha, o negócio de pastor mandar em mim, o negócio não é bom não, viu? Já começa a falar assim. Religião é feita de imposições, de sistemas, de regras. Mas o projeto de Deus é feito de amor. Verso 18, por favor. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Sabe, deixa eu falar um segredo aqui para você. Agora eu gostaria que todos, se você está meio cochilando aí, acorda um pouquinho agora. Eu vou falar uma coisa que está escrito aí. Talvez você nunca reparou na Bíblia. Talvez você pense que o que condena você é o que você faz de errado. Caramba, eu bati na minha mãe, fui condenado. Eu estou fumando, fui condenado. Eu uso droga, fui condenado. Eu matei fui condenado. O que te condena não é o que você faz de errado, sabia? Porque você pode ter uma carga de pecado, de iniquidade. Pode ser toneladas e toneladas de iniquidade. Se você crer em Jesus, Ele elimina todas. O que te condena não é o que você faz de errado. O que te condena é não crer em Jesus. Está escrito ali. O ladrão na cruz era um homem sem precedentes. No momento em que ele creu, foi salvo. E todos na Bíblia que se aproximaram em crer em Jesus foram salvos. O seu problema não é o que você faz de errado. O seu problema é não crer na pessoa certa. Tem pessoas que creem no dinheiro, que creem na aparência, que creem na religião, que creem no sistema, que creem na sua condição intelectual. Para de colocar o seu estribo em algum lugar. Ponha ele em Cristo Jesus. Olha lá, está escrito: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda aquela multidão de 3.700.000 pessoas que hoje caminharam ali em Paris, politicamente eu acho que foi uma coisa até boa. Foi até um exemplo no mundo, uma resposta ao terrorismo, tudo bem. Mas se cada um daqueles ali não crer em Jesus, nada que eles fazem vai levar a lugar nenhum. Eles já estão condenados. Pessoa boa, você já viu como as pessoas são boas? Você sabe qual é o momento que a pessoa fica melhor? A reputação da pessoa sobe, cresce. Sabe quando? Quando ele morre. Era uma boa pessoa, bom pai, bom amigo, como era bom. Olha, vai deixar lembrança. A pessoa morre, ele fica bonzinho. E nós olhamos então toda essa aparência de coisas boas que nós vimos aí. Querido, só tem um jeito. Só tem um que pode resolver o problema. Chama-se Jesus Cristo.
Nazareno. Verso 19. Este é o julgamento. Olha bem. O texto não é só aquela coisa, porque Deus amou muito de tal maneira, não. Agora, além de dizer que o que te condena não é o que você faz de errado, é o que você não crê. Agora vem o seguinte: qual é o julgamento? Existe um julgamento para tudo isso? Existe. Quem julga? Deus. Jesus não veio julgar, Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Mas Deus, o soberano, Ele julga. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. E lá no livro de primeiro capítulo de João, João capítulo 1, João Batista vem dizendo, o evangelista João vem dizendo: João Batista não era a luz, ele não era a luz, mas ele veio para mostrar a luz, para preparar o caminho da luz. E a luz prevalece sobre as trevas. Alguém que já acendeu um palito de fósforo numa casa toda escura? É uma influência, é tremendo, não é? Graças a Deus tem luz. Um palitinho de fósforo. Um palitinho de fósforo só. Sabe por que algumas religiões pedem para acender vela, acende vela, acende vela, acende vela, tem que acender bastante vela. Olha, sabe por quê? Porque há uma fome de luz, há uma fome de esclarecimento. Nós hoje brasileiros, nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos 4 anos no nosso país. Há uma fome de compreender por que nós estamos tão mal, por que fulano suicidou, por que aquela menina morreu, por que aqueles caras entraram lá e mataram. Olha, por quê? Vai aqui dentro de Vilhena mesmo, fome de que a gente saiba e veja o porquê das coisas. E se acendeu um palito de fósforo no meio da escuridão. A Bíblia diz que ele é a luz, ele brilha mais do que o sol. É por isso que quem anda na luz não tem condenação. E o julgamento é esse: ele veio como luz, e os homens, olha bem, a palavra certa, o verbo está escrito assim: porque Deus, lá em 16 diz: porque Deus amou o mundo. Diga comigo: Deus amou. E aqui está dizendo: mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Querido, não é que o cara bateu na mulher dele, não é que o cara chutou o pau da barraca, não é que o outro roubou, não. É porque o amor às trevas é maior do que o amor a Deus. O problema está aqui, em quem você ama. Vai lá no fundo e olha: quem que realmente eu amo? Será que eu amo a Deus como Ele me amou? Será que eu amo a Deus o suficiente para... Desculpe, se eu falar agora eu vou ser muito constrangedor. Eu falei que nem o Fernando fez, me perdoa antes. Será que eu amo a Deus mesmo? Se não chover eu vou na igreja. Eu tenho muitos compromissos. O domingo que sobrar eu tiro para Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O maior investimento nesses dias lá na França foi em encontrar os caras, revelar o pecado. Nós temos hoje pilhas e pilhas, milhares, não sei se milhões, mas vou arriscar, até milhões de processos que estão há 2 anos, 3 anos, 4 anos, outros já estão prescrevendo, porque tem que se revelar o iníquo. E eu digo para você uma coisa, querido, eu vi uma expressão, e você também já deve ter visto, que isso é bem publicado no Facebook por aí, e diz que os presídios estão sendo transformados pela leitura da Bíblia. Cultos e cultos estão sendo feitos, pastores estão sendo formados dentro dos presídios. Então escreveu um pastor que era delegado, escreveu assim: se nós fizermos os nossos filhos lerem a Bíblia nas escolas, em casa, com certeza eles não vão precisar ler a Bíblia na prisão. Porque a palavra de Deus é luz. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas os homens não quiseram luz. Então o problema, querido, não é a questão de o que eu fiz de errado. Não é isso. O problema é quem você realmente ama. É o que você realmente valoriza.
Você ama a sua família? Então invista na sua família. Agora, se no meio da sua família você tem um problema financeiro e você ama mais o dinheiro que a sua família, com certeza você vai fazer mal à sua família, porque você ama mais o dinheiro. Você ama mais a você do que as pessoas, então com certeza tudo vai ter que viver em função de você. Imagine Deus onde vai ficar nisso, hein? Sua profissão, sua saúde, sua estética, sua beleza, seu nome, sua reputação, sua família, seu dinheiro. Aonde está Deus nisso? E a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Diga comigo: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças e de todo o meu coração. É assim que a Bíblia diz. O problema não está no que eu faço errado. Sabe esse problema aí de comunismo? Agora não é mais comunismo, agora é islamismo, porque o comunismo já caiu. Em 89 o muro de Berlim caiu. Toda essa ditadura islâmica está caindo na Europa. Todas as ditaduras não foram lugar nenhum. Querido, o problema disso tudo não é se o sujeito mata ou não mata, é quem ele ama. Você ama Deus? Você ama Deus? Sabe o que é isso aqui? Esse prédio aqui? Isso aqui foi uma churrascaria. Foi. Sabe o que é hoje? É a casa do Senhor, a casa que nós colocamos. Você ama Deus? Vem encontrar com Deus na casa de Deus. Você ama Deus? Põe o joelho no chão e começa a orar e falar com Ele. Você ama Deus? Leia a palavra dEle. Ande segundo os preceitos dEle. Senão, você vai estar na mesma história, condenando os outros, olhando o que os outros fazem de errado, o que faz certo, analisando qual é o sistema da sua igreja, qual é o sistema da sua religião. As religiões estão aí pelo mundo, brigando uma contra a outra. Jesus não está brigando com ninguém. Jesus é Jesus, é o Salvador, é aquele que ressuscitou e vive para sempre, e salva o pecador, e cura, salva, liberta e leva a gente para o céu. As religiões estão brigando, Jesus está salvando. Cuidado para o seu coração não se desviar para o lado religioso, senão você vai acabar ficando igualzinho esse pessoal que está por aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E os homens não gostaram mais das trevas, amaram mais as trevas do que a luz. E o verso 21 para a gente terminar: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Olha que coisa linda. Quem pratica a verdade vem para a luz. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sujeito colocar um monte de bomba amarrado no corpo e entrar dentro de um restaurante, estourar a bomba nele e matar um monte de gente, isso é de Deus? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo ali? Diz assim: que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que você faz? Será que dá para a gente fazer uma leitura de que foi por intermédio de Deus? Você que são filhos, qual o seu comportamento com seus pais? Você que é marido, qual o seu comportamento com a sua esposa? Você é esposa, qual o seu comportamento com o marido? Você lembra a primeira historinha que eu contei, que um foi maltratando o outro, foi maltratando, a corrente do ódio, foi um puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro, chegou uma hora que pá, parou. Nós temos que dar um break no ódio, e as obras que fizemos tem que revelar a Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que dar um break no ódio. Nós temos que começar a ser misericordiosos. Nós temos que parar de condenar. Nós temos que parar de fazer o que Jesus faria se estivesse aqui no nosso corpo, na nossa profissão, aonde estamos. O que Jesus faria no seu lugar? Este é o verdadeiro evangelho. É para isso que nós fomos chamados. Pastor, mas a gente passa aperto, a gente passa situação difícil. Jesus passou também. Para isso ele tinha 12 com ele, e de vez em quando passava aperto junto. Amém? Porque a gente passamos sim. Todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem problema de relacionamento na família, todo mundo tem problema pessoal, de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Todo mundo tem. Inclusive o pastor. O pastor também tem tudo isso, tá? O pastor não é super-homem não. Mas uma coisa eu sei: se eu estiver com Jesus, eu não preciso caminhar com os presidentes,
naquela avenida principal de Paris para dizer que eu sou contra as coisas erradas de Deus. Não. O meu caminho, aonde eu for, na minha casa, o meu vizinho, o meu trabalho, vai revelar que Deus está na minha vida. Amém? É isso que Deus quer. Nós somos da luz, nós somos da verdade. O nosso comportamento precisa revelar isso, com simplicidade, mas com muito poder. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Fica de pé. Sabe, eu não gostaria hoje de levar você a uma meditação, de entrega, de não sei o quê. Não. Eu vou ser bem ousado aqui. Nem de quebrantamento. O quebrantamento é uma coisa muito boa e precisa. Mas é uma questão mais de entender. Vamos entender. Como é que você vai enfrentar as notícias da televisão? Você já viu as notícias da economia brasileira como estão? Você já viu as notícias da educação, da saúde, da segurança? Como é que você vai enfrentar isso? Como é que você vai enfrentar as notícias internacionais? Como é que você vai enfrentar a escola do seu filho? Vocês que são estudantes, como é que você vai enfrentar os seus professores? Como é que você vai enfrentar as suas dificuldades de família? Vamos entender o seguinte, querido. Jesus não veio para condenar, nem para julgar. Ele veio para nos salvar de todas essas situações. Creia. Pense uma outra coisa. Você não é condenado pelas coisas erradas que você faz, em primeiro lugar. Você é condenado por não crer em Jesus. Amém. Creia em Jesus. Oh, como é bom não precisar olhar para nenhum sistema aperfeiçoado, ideologias aperfeiçoadas. Podemos nesta noite olhar para o autor e consumador da nossa fé e falar: Jesus, me socorre. Me socorre. Quem pode te socorrer? Jesus. Só isso que eu queria que você entendesse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. E os homens amaram mais as coisas ruins, as trevas, do que a luz. E fica então uma pergunta para eu poder orar por você, que é praxe. É até um ato religioso. Já reparou como é que é? Chega a hora, agora o pastor vai orar por nós. Isso é coisa religiosa também. Talvez nem precisasse que eu orasse. Você vai para sua casa sozinho, põe o joelho no chão e fala: Deus, eu entendi que Jesus não é religião. Não é para me condenar, para dizer se está fazendo certo ou errado. Eu só quero amar mais o Senhor do que a tudo. Quero amar a luz, amar as coisas certas, amar a Jesus acima de tudo. Crer nele acima de qualquer coisa que aparecer na minha vida. Eu quero crer em Jesus. Enquanto eles vão cantar, nós vamos fazer um ato religioso agora. Se você entendeu, eu quero te ajudar orando por você, em nome de Jesus. Bem, feche os olhos. Decida sozinho. Esse é o verdadeiro evangelho, o legítimo evangelho. Você que está na tela, preste atenção nisso. O que te condena não é o que você faz de errado. O que te condena é não crer em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, inclusive você, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é que realmente você tem amado? O que representa o dinheiro para você? O que representa as tuas coisas diante de Deus? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Pense nisso, querido. Pensa nisso que está falando nessa música. Eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue entender a marca de Jesus que existe em você.
O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Deixa o mundo cair por lá, irmãos. Deixa as coisas acontecerem. Mas você é uma raridade para Deus. Você é único e especial para Deus. Você só precisa amar mais a Deus do que todas as coisas. Amar mais a luz do que as trevas.